ficar em pé, tornar-os pontuais aí, né? Já que muita gente está atrasada. Ou tem gente lá fora trabalhando. O culto deve começar às 9. Nós temos aí cerca de 120 irmãos que deram o nome. Estamos aqui um pouco mais de 30, talvez, não sei. Tem muita gente atrasada, mas vamos começar na hora, né? Passamos 1 minuto, pelo menos, aí. Nessa nossa oração inicial, quero ler para vocês um salmo. O nosso discipulado, né? A minha célula, a nossa célula, está com propósito de oração já na segunda semana. Todos os dias orarmos e segunda a sexta meditarmos cada dia num salmo. E o salmo de sexta-feira, nós lemos sexta-feira, foi o salmo 10. Eu quero ler esse salmo hoje para orarmos nesse propósito do salmo 10. Eu vou ler na NVI. Senhor, por que estás longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba da sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, em emboscadas mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para sua rede. Agachado, fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo: Deus se esqueceu, escondeu o seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ergue as tuas mãos, ó Deus. Não te esqueças dos necessitados, porque o ímpio insulta Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás contas. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas da sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre, da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes o seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Vamos orar. Estamos em um tempo de tanto sobressalto, onde parece que os perversos, os ímpios, os que roubam do povo, que destroem a alma e a esperança necessitada do pobre, estão impunes. Mas há um Deus que é justo juiz e pedirá conta de toda injustiça e impiedade. Oremos pela paz da nação. Nós estamos aí ouvindo muitos rumores de inquietações e de perturbações que podem trazer tragédias à nação. Oremos para que Deus se assenhore do Brasil, que não haja uma desgraça, não haja derramamento de sangue inocente, para que não haja injustiça. Também queremos orar pelo nosso irmão pastor Lúcio. Fiquei sabendo hoje que foi ao hospital com algum problema de saúde. Lúcio há algum tempo passou por uma cirurgia séria no intestino e parece que houve alguma complicação. E orar uma oração de graça, de gratidão, porque graças a Deus nasceu hoje o Pedro, filho do Vitor e da Glaucia. Alguns conhecem aqui. O Vitor e a Glaucia sofreram uma dor alguns anos atrás, quando perderam um bebê, gestou uns 9 meses de gestação, 8 meses eu acho, e ao nascer, infelizmente, no dia seguinte, esse bebê veio a óbito. Não chegou a ser um natimorto, ele nasceu ainda, ele viveu algumas poucas horas e depois faleceu. Coincidiu de estarmos com eles nessa época lá em Nova York, e viver essa dor deles. Foi um pranto muito doloroso. E agora, Vitor e Glaucio estão morando aqui no sul do Brasil, e ontem, ou hoje de madrugada, nasceu o Pedro, saudável. Queremos louvar a Deus por isso. E, finalmente, agradecer também pela recuperação do pastor Cláudio. Estive com ele ontem, está se recuperando da cirurgia. Envolve um pós-operatório delicado, mas está se recuperando.
motivo de dor, motivo de pranto, mas também motivo de gratidão, como é a nossa vida, né? Essa constante mudança de humores. Que Deus nos dê graça para cultuarmos Ele com liberdade nessa manhã. Amém, meus irmãos? Pai, muito obrigado pela manhã de hoje. Iniciamos orando o Salmo 10. Não te esconda do tempo de angústia, Senhor. Não fique longe. Não fiques longe. Não permita que os ímpios, os perversos, os que destroem o povo pobre, os que maltratam os órfãos, os que rejeitam a causa das viúvas, dos necessitados, permaneçam impunes. Ó Deus, oramos para que haja paz na nação. Estamos a muita expectativa de uma semana com promessas de muitas tensões no nosso país, Senhor. Não permita que haja derramamento de sangue inocente. Nos pedimos humildemente, Senhor. Não permita que mais sofrimento venha sobre o povo, no meio de tanta dor que estamos vivendo, tanta morte, tanto luto, não haja mais desgraça ainda, Senhor. Por favor, pedimos humildemente. Guarda a nossa nação, guarda o nosso país, que a igreja saiba quem ela é, que ela se posicione como intercessora, como pacificadora. Que a igreja não tome partido, Senhor, nem de um lado nem de outro, mas ore pela nação, ore pelo povo, Senhor. Enquanto os montes debatem um contra o outro, que a igreja permaneça no vale, junto com o povo, chorando e sofrendo e intercedendo, Senhor. Ó Pai, agradecemos ao Senhor pela vida do Pedrinho, que nasceu lá no sul do país, filho do Vitor, da Glaucia. Esse menino vem com uma voz de esperança para essa família, esse casal que sofreu tanta dor do luto da perda do bebê alguns anos atrás. Também oramos pela vida do pastor Cláudio, que o Senhor continue recuperando o teu filho que está enfrentando esse pós-operatório, que ele possa recuperar-se totalmente bem. E intercedemos pelo nosso irmão Lúcio, Senhor, que foi hospitalizado, não sabemos ao certo o que aconteceu, mas que tu guarde teu filho ali, que ele possa voltar para casa bem. E apresentamos ao Senhor esse culto que ofereceremos a Ti. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. Dos lábios quebrantados e contritos saiam um louvor que Te agrade. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pelo privilégio de estarmos em sua casa. Bom dia, meus irmãos. Manhã de Santa Ceia, manhã de nos assentarmos à mesa com o Senhor, manhã de comunhão, o corpo de Cristo, reunidos para celebrar a nova aliança de Cristo com o seu povo, amém? Que alegria poder estar aqui com você. Mesmo que você não possa sair do seu lugar, dá um tchauzinho aí para alguém que você não viu durante a semana. Sei, dá uma virada, faz um movimento aí, dá um tchauzinho, porque nós somos corpo de Cristo. Vamos discernir o corpo nessa manhã, amém? Ele nos escolheu primeiro, a sua marca está dentro de nós, as digitais do eterno estão impressas no nosso coração, em nosso espírito. Então vamos celebrar a essa filiação nessa manhã, amém? Canta comigo. Sem ter condição de te escolher, salvo pelos meus pecados, ouvi sua voz, dizendo eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu. Bem antes de existir, o Senhor te escolheu. Sim, valeu a pena perder a minha vida. Pelo seu amor te encontrei. E agora? Em minha alma estão tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Sua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Vamos cantar isso para Ele nessa manhã. Aleluia!
ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados. Ouvi sua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida, pelo seu amor te encontrei. Em minha alma estão suas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Sua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, oh, 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 minha alma estão. Cada dia que se passa, eu te amo muito mais. A graça perfumou onde o pecado abundou. Em minha alma estão suas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Sua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. onde o pecado onde o pecado abundou, onde ela superabundou. Sem ter condição de te escolher, Cego pelos meus pecados, ouvi sua voz dizendo: eu vim te buscar, vim te salvar. Então percebi eu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida, pelo seu amor te encontrei. Em minha alma estão suas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Sua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela supera. Porque dele, por ele, sempre serei.
por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as e dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por porque dele, para Ele são, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, em minha alma estão as suas digitais, cada dia que se passa, eu te amo muito mais, sua graça perdoou. Porque pela graça, aleluias, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pela graça somos salvos, não vem de nós, é dom de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Você pode aplaudir o Senhor pela graça de Deus. Pela graça de Deus que veio sobre nós. Aleluias. Obrigado, podem sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Agora veio, estava sem retorno aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Pena que tem que ser tão rápido assim, né? Um dia corrido de ceia. É muito gostoso a atmosfera de entender essa graça que nos alcançou, superabundou em nós toda misericórdia e amor nas nossas vidas. Vamos servir o Senhor com dízimos e ofertas. Acho que não estamos online por causa da internet. Não estamos, não é isso? Não estamos? Não estamos. Nós estamos com um problema, orem por nós. Nós temos vivido um problema sério nesse país, esse furto de cabos, né, gente? Coisa triste. E isso tem afetado a internet em muitos lugares da nossa região também aqui. Estamos sem internet, Wi-Fi. E os custos vai ser gravada a mensagem, pelo menos é isso, Ricardo? Gravar a pregação, não é isso? Vamos gravar as mensagens e vamos colocar depois no YouTube, logo depois. A gente já antecipa, porque as mensagens de ceia normalmente têm sido pregadas em duas etapas, né? Duas partes, então você vai precisar ouvir a segunda parte depois. Vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, irmãos? Amém? Vamos servir o Senhor com os nossos dízimos e ofertas, receber os envelopes dos nossos obreiros. Eu quero mais uma vez agradecer aos irmãos que têm sido pontuais e ficamos ligados na hora de culto, né? Quando são dois cultos, então é muito importante o culto não atrasar, e para isso a equipe de louvor, quero agradecer também essa sensibilidade de fazer o louvor em menos tempo, por entender o tempo curto que temos. Nós precisamos que a igreja seja pontual também no horário, para que assim possamos oferecer com qualidade o culto ao Senhor, sem ficar arrancando de Deus no tempo de adoração. Vamos nessa hora servir o Senhor com ofertas e dízimos. Nós estamos desafiando você, membro da nossa comunidade, membro da SEM, entender esse momento que vivemos da igreja. Estamos com uma obra muito pesada acontecendo aqui do lado e precisamos do envolvimento de toda a igreja com a oferta liberal, com o coração aberto. Você pode, há vários modais, aí você pode lá atrás passar um cartão de débito, você pode fazer a transferência por Pix, como está anunciado aí na tela, ou em espécie, mas não fique fora da oferta, de cooperar, de investir no reino de Deus, com um coração grato, com um coração
voluntarioso, por quem entende o desafio que a igreja enfrenta, mas como quem sabe também que isso é feito para o Senhor. É um serviço a Deus, a oferta. Através da oferta nós estamos dizendo muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, sendo gratos pelo que Ele tem se manifestado em nós. E o dízimo, que é um princípio de aliança, né? Aliança com a igreja, de quem está vinculado, de quem de fato tem um compromisso de fidelidade, de forma ordinária, constantemente, devolvendo a 10ª parte da sua renda, a 10ª parte do seu sustento, e fazendo isso, porque tem uma aliança também com esse ministério. Portanto, eu quero estimular você, dizimista, a ser fiel, a entregar, a devolver o dízimo do Senhor. Amém? Algum membro da igreja está devolvendo o dízimo agora pela manhã? Ajuda aqui, amor, por favor. Você, Patrícia, está aqui à frente recebendo o dízimo dos irmãos. Dízimo é um sinal de aliança, né? Gente, eu quero pedir, por favor, que puder já conseguir água para mim, tá? Renatinha, ou então o Ari, consegue logo a água para mim, por favor? Se eu puder trazer água já agora, eu agradeço. Muita sede. Está quente hoje, né? Mudou alguma coisa aqui de novo no retorno, gente. Estava tudo legal, estava tudo bem, de repente mudou alguma coisa aí. Tudo tranquilo. Vocês fizeram aí que mudou. Volta para o antigo, estava bom. Há mais algum dizimista entregando o dízimo? É só deixar como estava legal, gente. Tem mais dizimista chegando aí, amor. Vou entregar aqui na mão da pastora Patrícia. Dízimo. Entra aqui a pastora Patrícia. Quero louvar a Deus pela vida de cada dizimista, de cada família que mantém essa aliança do dízimo. Chegando mais dizimista ali, amor. E com isso nós estamos mantendo nossa fidelidade e os compromissos da igreja, né? Deus honra a vida de vocês. Eu sei que devolver dízimo tem hora que é um ato de muita fé, um mês às vezes mais complicado. Deus honra a vida de vocês, como intercessores, como liderança, queremos orar por vocês. Estenda as mãos para abençoar os dizimistas primeiro, por favor, toda a igreja. Pai, muito obrigado a esses irmãos que têm sido fiéis a Ti, Senhor, que têm trazido a 10ª parte da sua renda, têm feito isso de forma fiel, Senhor, mensalmente, ou às vezes semanalmente, de acordo com a renda de cada um. E muitas vezes a devolução do dízimo é feita em um momento onde a família está enfrentando dificuldades financeiras, enfrentando dívidas, enfrentando problemas financeiros, e mesmo assim, por fidelidade, devolve a 10ª parte. Deus, eu quero honrar cada uma dessas pessoas, cada uma dessas famílias representadas aqui. E se algum dizimista tem enfrentado um tempo de privação, um tempo de dificuldade na sua vida financeira, que ele seja surpreendido pela tua boa mão, com prosperidade, com bênção. Ó Pai, se algum dizimista está desempregado, por favor, abre portas de emprego, Senhor, ou está com um salário defasado, que haja uma forma desse irmão ser honrado. Se algum desses dizimistas é empreendedor, é profissional liberal, é empresário, ó Pai querido, é representante comercial, enfim, não tem uma renda fixa, mas vive de uma renda, ó Deus amado, que depende da produtividade, ó Deus, que eles possam ser surpreendidos com bons negócios, dá a eles perseverança, determinação para não desistir e serem honrados na sua vida financeira. Nós os abençoamos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Levante esse envelope de oferta comigo assim. Pai, muito obrigado também pelo privilégio de ofertarmos na Tua casa. Isso é um serviço maravilhoso, porque nós, pessoas tão comuns e tão simples, através de ofertas, muitas vezes de valores monetários aparentemente insignificantes, cooperamos com o milagre do sustento da Tua obra. O Senhor nos convidou a fazer parte disso através das ofertas. Aceite a nossa oferta, Senhor, como um ato de louvor e adoração. Receba no trono da Tua graça, que o Senhor possa honrar a fé do Teu povo. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode passar um envelope para o corredor central, para que os obreiros possam recolher nossas ofertas, por favor. E continuamos insistindo com a Tua fidelidade. Você que está entendendo a nossa obra e quer cooperar de uma forma específica para a obra da contenção, procure depois aí os pastores da igreja, o Diácono Messias, que é secretário da igreja, e veja como você faz para cooperar especificamente com essa obra aqui atrás, que é uma obra muito séria e precisamos do teu apoio. Antes de começarmos os avisos
ordinários da igreja. Eu quero trazer um aviso especial, para isso quero chamar aqui à frente a liderança principal do Ministério Infantil, né? A Ruth, a Dilane, a Mari e a Marcele, que compõem a equipe de liderança principal do Ministério Infantil aqui à frente. A pedir Dilane como líder e toda a equipe, Ruth, Mari e Marcele, que fazem a equipe, acho que é isso que é o time principal, não é isso? A liderança principal é esse. Tem toda uma equipe trabalhando, mas é o time principal da liderança. Queria a atenção da igreja, porque essa equipe, você muitas vezes nem vê. Eles estão ali, daqui a pouco vou mostrar o restante da equipe, trabalhando para que nossas crianças tenham uma palavra, um acompanhamento. Eu sei a seriedade desse trabalho, as crianças não vão lá só para ficar brincando, embora se fosse isso não haveria nenhum problema também, né? Nossas crianças pudessem estar se divertindo, não haveria nenhum problema, mas há um trabalho sério de discipulado, de ensino, de base bíblica, desde o berçário até a turma que se aproxima dos pré-adolescentes, ali até os 12 anos. É um trabalho feito com muita seriedade, eu quero honrar. E nós queremos apresentar hoje uma equipe nova que está vindo. Nós estamos tendo o privilégio de ter alguns pré-adolescentes que estão vindo também como equipe. Então, quem estão aqui no primeiro culto? Sabe os nomes que estão agora aqui? Tá? Então, a turma os pré-adolescentes estão entrando para trabalhar no Ministério Infantil. Pode se aproximar aqui na frente rapidinho. Né? Vamos lá, fala os nomes que estão vindo agora, para lembrar. Né? Temos o Pedro, João Vitor está aí? Cadê o João? É o Pedro, João Vitor, Matias, Natan, Ágata e Carlinha. Olha só. E Pedro também, olha aí. Vem cá, vem para cá. Dá um passinho atrás se conseguir, gente, para eles ficarem aqui na frente. Rapaz, que o João Vitor, Matias, Natan já estão na equipe também, é mesmo? Olha aí, cara. Já são professores já, que benção, né? Tem mais uma turma que não veio. São pré-adolescentes já trabalhando no Ministério Infantil. Essa turminha de pré-adolescentes e de adolescentes, que é o caso da Ágata, da Carlinha e do Pedro, também são acompanhados pelos seus conselheiros, pelos seus líderes, né? Lá na Rede Alerta. Hoje já estão adolescentes, já vocês duas não, né? Ainda não, né? O Pedro já, né? O Pedro já é adolescente, então a Ágata e a Carlinha ainda estão nos pré-adolescentes, mas já estão com 13, não? Vocês não? Oi? 12, gente, esse povo cresce muito, misericórdia, né? Muito grande. Então, uma turma legal trabalhando. E eu queria aproveitar, a equipe toda do Ministério Infantil, talvez não caiba todo mundo aqui em cima para não acumular muito. Fica aqui embaixo, o restante da equipe do Ministério Infantil. Fica aqui embaixo, por favor, para não ficar tão cheio aqui no púlpito. Por favor, toda a equipe do Ministério Infantil, fica aqui embaixo, aqui à frente da igreja. A gente vai orar abençoando os novos componentes, mas também agradecer a Deus pela vida da equipe. Fica aqui embaixo, por gentileza, de frente para a igreja. Eu quero, mais uma vez, honrar essa turma que trabalha nos bastidores, né? Onde ninguém está vendo. Vem mais para o meio, gente. Estão muito tímidos no cantinho aí. O time ficar só com ponta direita, sem meio de campo, sem ponta esquerda, fica difícil. Espalhar o time melhor aí. Então, assim, essa equipe aqui, gente, é preciosa demais, né? Ministério Infantil, assim, uma coisa que Patrícia sempre fala, a gente conversa muito lá em casa sobre isso, nossa preocupação de como estamos lidando com as nossas crianças. Essa é a base principal. É nessa faixa etária aí que Satanás tem investido pesado para dominar a mente das nossas crianças, e tem uma equipe que se preocupa com isso, está formando essa equipe, formando essa geração. Nós somos muito gratos. Fazemos um apelo todo especial aqui, nós precisamos de mais voluntários. A ideia do Ministério Infantil é repartir novas classes, né, que estavam ficando faixas etárias juntas, já repartir mais classes. Então, se você tem um coração voltado para trabalhar com crianças, procure depois uma dessas 4, Marcele, Dilane, Ruth ou Mari aqui na frente, acompanha a liderança do Ministério Infantil, e pergunte como é que eu posso ajudar. Eu não tenho muita experiência, não tenho prática, elas vão treinar você. Muito bom ter homens, né? Nós temos alguns homens, os meninos chegaram agora aqui, né? O Matias, eu digo Matias, o Natan, o João Vitor e o Samuel, que são novinhos, são meninos entrando. E o Pedro, agora com adolescente, tem aqui também o Luiz, também, que é um homem que faz parte. Tem o Paulo Júnior, que é homem também. Nós temos orado por homens sérios que entendam isso, queiram trabalhar com crianças. Procurem depois dessa equipe. Nós precisamos de mais voluntários para esse time, para que haja uma escala melhor, porque a nossa ideia é que essa equipe possa trabalhar, mas também no domingo seguinte estar no culto, cultuando. Para que eles possam... E aqui, isso aí, olha, legal. Mari, Ruth lideram célula, Marcelo lidera célula. Então, assim, é um pessoal que está cuidando de casais também. Então, gente, trabalho é assim mesmo. É envolvido em muita coisa. Então, não fique só
Deixa eu fazer um último apelo a vocês para encerrar essa parte aqui. Igreja é um exército. Estamos em uma batalha. Ninguém aqui é plateia. As ovelhas estão lá fora. Aqui já são pastores já. E são cordeiros. A ovelha alimentada, o cordeiro se oferece para o sacrifício. Nós já deixamos de ser ovelha há muito tempo para virar cordeiro e depois pastores, né? Então, onde você se encaixa? Procure saber. Você não pode ficar só vindo para os cultos. Procure saber onde é que eu trabalho, onde eu posso servir. Há espaço para trabalhar. Então, você tem um coração voltado para crianças, procure. Temos um aviso específico do Ministério Infantil, não é isso? Peço colocar já aí, que é do Dia das Crianças, um evento especial, que vai ser comemorado no dia 17 de outubro, tá certo? Né? Deixai as crianças, não as impeçais, de virem a mim, porque das tais é o reino dos céus, né? Então, o Dia das Crianças vai ser comemorado no dia 17 de outubro, né? 5 dias depois, que é no sábado, é isso? Domingo, perdão. Domingo, então, ok. No horário de 9 às 11, no horário do primeiro culto. Ah, é um culto só, tá certo, perdão, desculpa. Ok, então, mas vai ter que ter inscrição, que detalhe, porque nós temos espaço reduzido, então se você quer que a sua criança participe desse evento durante o culto do dia 17 de outubro, vai precisar procurar o Ministério Infantil, saber como faz para dar o nome, tem um acho que é no próprio WhatsApp ou tem um site, né? Tem um site, ok, tem um site, vai ser disponibilizado o link. A maioria das mães já sabe que link é esse, quem não sabe tem que procurar a equipe para ter disponibilizado esse link para inscrever sua criança para esse evento. Amém, gente? Vamos orar para essa equipe, estenda as mãos para cá. Pai, muito obrigado por toda a equipe do Ministério Infantil, obrigado pela liderança, pela vida da Dilane, que assumiu esse compromisso, tendo com ela esse time da Ruth, da Marcele, da Mari. Obrigado por esses novos meninos que vêm agora aqui compor, o Natão, o Matias, o João, o Pedro, a Carlinha, a Ágata, Senhor, adolescentes e pré-adolescentes, se envolvendo em cuidar de outras crianças menores do que eles. Muito obrigado, porque isso é um coração lindo de uma nova geração se levantando. Que o Senhor possa honrá-los. Oramos para que o Senhor levante na igreja novos voluntários, pessoas que amam crianças, querem se envolver, mães aqui, muitas vezes estão podendo ajudar dessas mães que não têm outra atividade na igreja, mas podem ajudar cuidando de outras crianças, que não são seus filhos também. Pais aqui que vão se envolver em cuidar de filhos de outras crianças. Ó Deus, a Bíblia fala muito cuidado com os órfãos. Tem muita criança órfã de pai vivo, de um pai distante, de um pai ausente, de uma família divorciada, ou às vezes perdeu o pai mesmo. E na igreja vai encontrar em homens que amam crianças, saudáveis, uma referência do reino de Deus. Que o Senhor possa levantar novos voluntários para esse trabalho. Nós acreditamos nisso, Pai, e oramos assim em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Você pode aplaudir o Senhor para essa equipe linda. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, gente. Vamos aos outros avisos, por favor. As crianças voltem para a salinha. Vinde a minhas criancinhas, né, Mário? Vamos lá. Terça-feira nós vamos começar uma nova jornada de aprendizado, na jornada 100. Nós encerramos na terça-feira passada as aulas da Escola de Dons Espirituais com o Ministério Profético, e agora o Ministério de Ensino vai entrar com a nova jornada, às terças-feiras, 20 horas, na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, iniciando nessa terça-feira, às 20 horas. Pelo Zoom, está ali o ID e a senha, onde você pode se inscrever e assistir essa aula online pela plataforma Zoom. Tá? Então, não perca essas aulas. Carta aos Hebreus é uma carta muito preciosa, de muita doutrina, de muito ensinamento, uma carta relevante mais para esse tempo. O pessoal está se esmerando, tem aulas de excelência, começando nessa terça, às 20 horas. Como nós sempre falamos, essa aula fica gravada no YouTube e até transmitido de forma paralela com Zoom e YouTube. Mas nosso pedido é que você entre pelo Zoom, para que o professor possa ter relação contigo, ter contato, você possa fazer perguntas, é melhor que seja pelo Zoom, tá bom? Então, contamos com a sua participação, não perca essa oportunidade. E todas as aulas anteriores, a dos 5 pilares, a aula da Escola de Dons Espirituais, estão lá já salvas no YouTube, inclusive organizadas em playlists ali, de cada temática dessa. Visite essas classes, procure reciclar esse material de aprendizado. Gente, que tem ali material de muita excelência. O conteúdo tem ali. Se pegar os 5 pilares, a Escola de Dons, o que vai ter agora, é material de escola teológica mesmo, pode ter certeza disso. Tem gente pagando caro para ir para assistir cursos como esse, oferecido na internet, e você às vezes não está assistindo, não perca essa oportunidade. Pode seguir. Quarta-feira, às 8 da manhã, temos nossa consagração, como já falamos aqui. O pessoal está insistindo, mas tem sido muito pequeno o número de pessoas vindo à consagração.
Então, se você não trabalha na quarta pela manhã, tem disponibilidade de tempo, esteja aqui orando conosco em um tempo de intercessão na nossa consagração, aí liderada pela pastora Carla, Ministério Profético, tá bom? Na quinta-feira temos nosso culto de cura e libertação, às 7h30 da noite, com o Ministério de Intercessão e Batalha Espiritual. O pastor Cláudio ainda está se convalescendo, aí, se recuperando, mas a equipe está firme, o time da MIB está firme aí nas quintas-feiras, às 7h30 da noite, no culto de cura e libertação. Mais algum aviso? Sim. Esse mês é um mês importante, né? É um mês chamado como Setembro Amarelo, o mês de prevenção à depressão e ao suicídio. Infelizmente, isso é uma tragédia mundial e alerta nossa que oremos por isso. Há muita gente sofrendo distúrbio emocional. Eu quero que esse mês a igreja seja uma intercessora. Tem ali o número 188, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Nós queremos que você divulgue esse número, espalhe. Esse tema da depressão e do suicídio, ele sofreu várias percepções diferentes. Durante algum tempo, entendi-se que não devia se falar desse tema para não estimular o suicídio. Hoje entende-se a importância de falar como alerta. Mas eu penso também, Satanás, nosso adversário, ele é especialista em perverter as boas intenções. Oi? A gente, na verdade, tem vivido um tempo de muita ataque nessa área, muito ataque também espiritual. Há uma questão emocional, séria, social, mas a gente nunca pode negar a questão espiritual. E me parece que esse mês, por ser um mês que a gente alerta muito, os ataques do inferno são maiores ainda na mente das pessoas. Muita gente sofre com depressão. Depressão é uma doença, não é mimimi, não é preguiça, não é desânimo. Não adianta dizer, você é tão bonito, você tem tudo na vida, você tem um bom casamento, você crê em Deus. A pessoa está adoecida emocionalmente, e essa doença emocional muitas vezes traz sintomas físicos. Muita gente é depressiva por uma questão genética, tem questões endógenas, tem questões biológicas, além das emocionais. Então, é uma questão séria. Nosso apelo é que você que sofre com esse problema, busque ajuda. A igreja está aqui, você pode ligar para a igreja, você pode fazer contato para tentar agendar gabinete com os pastores, com os diáconos da igreja. A igreja tem uma equipe toda, não só de pastores, diáconos também, que são sempre em acompanhamento, são líderes que podem o seu dia marcar para conversar, para desabafar, colocar para fora a sua angústia. Esse trabalho lindo do CVV é um trabalho de pessoas voluntárias, não recebem nada por isso, que vão trazer uma palavra de incentivo. Então, não há maior angústia, ligue 188, indique para os seus amigos que são depressivos, que têm ideações suicidas, busque apoio. Esse é um mês muito sério de conscientização desse problema da depressão e do suicídio. Mais algum aviso aí? Todo segundo domingo do mês, nós separamos um tempo para a entrega de cestas básicas. Durante alguns meses, devido à correria da vida, a questão dos cultos muito atípicos, com a pandemia e tudo mais que aconteceu, algumas vezes acabamos não dando a devida importância que esse serviço tem. Muitos irmãos trazem a doação durante a semana, entregam na cozinha da igreja, procuram o Maurão, procuram o Diácono Messias, outros entregam ofertas financeiras para que esse valor possa ser revertido em compra de cestas básicas, mas há um quê de simbolismo em trazer a cesta básica durante o culto, para conscientizar os irmãos, para ser uma oferta. Então, domingo que vem, por favor, vai ser durante a semana, como sempre é feito pelo Maurão, enviado avisos para os grupos de WhatsApp da igreja, mas eu quero reforçar já hoje aqui, não esqueça, domingo que vem é dia de trazer a doação de cesta básica. Então, há itens que são separados até por redes, mas você pode trazer mais itens, trazer uma cesta básica inteira até. Há muita gente precisando, meus irmãos, muitos irmãos desempregados, muita gente enfrentando dificuldades financeiras seríssimas, e as cestas básicas são necessárias demais. Então, quero conscientizar você para o próximo domingo. Na última palavra sobre o aviso, agradecer muito a Deus pelo retorno ontem das atividades da Associação Vida Plena. Eu passei aqui no final, foi lindo, já o jiu-jitsu funcionando, o balé, as oficinas de arte e recreação, a escolinha de futebol em plena atividade. As crianças, eu vi relatos de algumas mães aqui, que as crianças acordaram 6 da manhã, 6h30, 7 da manhã, já ansiosas, né? Estavam em expectativa. A gente não tem noção, como para muitas crianças em torno de nós aqui, o trabalho que aqui na ONG é o único trabalho de cultura e lazer que eles têm e de esporte. Então, é um trabalho maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Fernando, que durante toda essa pandemia, com muita garra, está cuidando desse trabalho junto com o Maurão aí.
a vida do Rafael e da Evelyn, que assumiram o Recriando, estão fazendo um trabalho. Ontem eu liguei para o Rafael, a Rafaelinha no colo dele chorando aqui, bebezinha, e é isso mesmo. Está falando para ele, criança ensinada assim, no ambiente, não sendo super protegida, vindo para cá, vendo o esforço dos pais, aprendendo o valor que há no voluntariado. Já falando de Setembro Amarelo, um bom remédio para enfrentar a depressão é se doar para o próximo, pode ter certeza disso. Está aqui, não estou dizendo que esse é o único remédio, é um dos remédios importantes. Você está se doando, cuidando de gente, lidando com a dor do próximo. Então, o trabalho da ONG é todo sábado. Você que ainda não é um voluntário e quer ser um voluntário, procura a equipe da ONG depois, dê o seu nome. Você pode estar um sábado no mês aqui, de 9 às 11 só, junto com as crianças, acompanhando, dando suporte. Quero agradecer a Deus da vida da juventude, muitos jovens e adolescentes estavam aqui ontem, e essa é a proposta, essa é a pegada. Vai aumentar o grupo rápido, pode ter certeza. Inicialmente tinha 50 inscritos, ontem tinha mais que isso, tem isso, Rafael? Acho que tinha quase 70 ontem. Oi? Então, 25 além dos 50 anteriores, então chega a 75 inscritos, isso vai aumentar rápido. Nós tínhamos aqui, em média, 120 crianças e adolescentes participando do Recriando no sábado. Isso vai acontecer de novo, porque há uma carência disso. Então, você que é membro da SEM, não conhece o projeto da ONG, venha sábado aqui. Não deu nome, venha só para conhecer. Procura o Rafael, procura o Fernando, procura o Maurão, vê o que acontece. É um trabalho lindo e contamos com o seu apoio. Amém? Finalmente, antes da palavra, receberemos hoje novos irmãos que completaram a classe Gênesis, irmãos também que estão voltando à membresia da igreja. Quero chamar aqui à frente a Lorena Marins do Nascimento. Cadê Lorena? Aplaudir o Senhor pela vida da Lorena, que está vindo congregar conosco. Pode subir aqui, Lorena, por favor. A Samara Campos de Paula. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Samara também. Pode subir aqui, por gentileza. E temos um casal querido nosso, está voltando à membresia da igreja, né? São irmãos que são membros da nossa igreja, são diáconos que atualmente estão licenciados do diaconato, porque saíram e estão voltando, mas é um casal de liderança importante para nós, está voltando para nós. Receba com carinho o nosso casal de baianos, né? O Marcos Paulo da Conceição e a Luciana Fernandes de Oliveira da Conceição. Aplauda o Senhor pela vida deles. Estão voltando à membresia da igreja. Pode subir aqui Marcos e Lu, né? Esses irmãos são membros da nossa igreja, mas foram morar fora do Rio de Janeiro, estão voltando para cá e voltando a congregar conosco. Tem alguns irmãos que foram recebidos também no segundo culto. Queremos louvar a Deus por cada irmão, pela volta do Marco e da Lu, da Lorena, pela Samara. Que Deus abençoe vocês. Vocês sabem muito bem que aqui é lugar de trabalhar para o Senhor, né? Que vocês possam ser úteis ao reino de Deus e possam servi-lo com toda força. Amém? A partir de agora, procurem o ministério e se envolvam. Não apenas assistam um culto. Todo membro da igreja, em comunhão, está livre para trabalhar em qualquer ministério. Amém? Vocês podem se ajoelhar? Pode ser? A não ser que haja algum problema de joelho, alguma coisa assim. Tá bom? Estendo as mãos para cá, a igreja, mais uma vez. Pai, muito obrigado por esses irmãos, pelo Baiano e pela Lu, pelo Marcos e a Lu, que voltam a congregar conosco. Ficaram um tempo, Deus, uma experiência em outro estado, estão voltando para cá. Que esse novo tempo de restauração da vida deles seja um tempo de cura do Senhor, de recomeço, de realinhamento. Obrigado pela Samara, obrigado pela Lorena, essas duas jovens que vêm caminhar conosco também. Muito obrigado, porque o Senhor está trazendo reforço de pessoas para servir ao reino. Que o Senhor possa abençoar essas famílias, essas vidas, que sejam bênção para nós, que nós sejamos bênção para eles. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por ficar de pé. Sejam bem-vindos a 100. Não vou abraçá-los por causa da pandemia, mas sejam muito bem-vindas, recebidos na casa do Senhor. Amém? Para trabalhar conosco e servir esse exército precioso. Amém? Vamos à palavra do Senhor, meus irmãos. Obrigado, Priscila, está aqui do meu lado também, nosso intérprete de Libras. Aproveitar a Priscila aqui para lembrar isso, a necessidade de intérprete de Libras, né, gente? A Priscila tentou durante um tempo fazer uma escola, né, Priscila? Teve pouca adesão. Houve gente que aprendeu alguma coisa, mas parou, não continuou. Nós precisamos de intérprete de Libras. Nós gostaríamos que mais pessoas surdas viessem ao nosso culto, que seja comunicado. Quando as nossas mensagens são passadas, como agora, por exemplo, vai ser gravada e enviada para o YouTube depois, seria muito bom que toda a pregação nossa tivesse a intérprete de Libras acompanhando. Mas, por exemplo, nem sempre a Priscila pode ficar nos dois cultos quando tem ceia. Por razão óbvia, a maioria de nós não podemos. A maioria de vocês não podem, né, que eu fico nos dois, mas a maioria de vocês não podem ficar nos dois cultos. Então,
Importante que haja mais intérpretes de Libras para revezar também, que isso é uma coisa que imagina o desgaste mental durante todo o culto, durante o louvor, a pregação, ficar ouvindo, interpretando, passando a mensagem para vocês. Se tivesse mais gente, seria muito melhor. Então, se você tem interesse em conhecer, procure a Priscila, mas de verdade, esses apelos que a gente faz para você, o Espírito Santo pode estar comunicando a você algo agora. Esse é um ministério lindo, gente. Sem contar que é uma área hoje aberta no mercado de trabalho, nós precisamos de intérprete de Libras, o mundo está se voltando para alcançar as pessoas que têm deficiência auditiva, os nossos irmãos surdos, que precisam ouvir a palavra. Então, por favor, procure se interessar nesse projeto. Eu quero te agradecer mais uma vez, Priscila, pelo teu serviço aí a nós, né? Os irmãos sabem que nós estamos nesse ano de 2021 focados na temática sobre maturidade no amor. E estamos meditando como pano de fundo, como base, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, sobre o amor maduro. Mês passado, falamos de uma parte do versículo 5 de 1 aos Coríntios 13, né? 1 aos Coríntios, capítulo 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nós lemos e meditamos na ceia do mês passado sobre uma parte do versículo 5 que diz que o amor não se ira facilmente. Nós até lemos o final, não guarda rancor, mas enfatizamos o não se irar facilmente e falamos da importância de uma ira proativa, de uma ira produtiva e saudável que nos conduz à indignação e a posturas saudáveis por causa de uma ira, mas não se irar facilmente, não ter esse descontrole que faz com que pessoas sofram o que a gente chama em psicologia de sequestro da amígdala, de ter a emoção dominando toda a vida da pessoa, a pessoa perdendo toda a razão e lógica e sendo desequilibrada. Falamos muito sobre a necessidade de assertividade. Mas hoje eu queria falar da segunda parte do versículo, quando fala o amor não guarda rancor. A gente quer pensar sobre isso hoje, tá bom? Vamos começar orando? Pai, eu quero mais uma vez orar. Vamos meditar na Tua palavra. Te peço sabedoria para que eu possa, de maneira muito clara, inequívoca, trazer à luz aquilo que o Espírito colocou no meu coração. Confesso mais uma vez, publicamente, que estou totalmente dependente da Tua graça. Eu não tenho em mim condição de trazer essa palavra, porque o Senhor sabe muito bem que vivemos um tempo tenso de desgastes, de pressões, e muitas vezes o instrumento que o Senhor usa, hoje sou eu, depende mais do que outras vezes da graça, para ter equilíbrio emocional e trazer uma palavra que seja relevante para a transformação da igreja. Eu peço ao Senhor isso então, Pai querido, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Me perdoe antes de começar a palavra, esse aviso pode até ficar gravado, não tem problema. Se de avisar, alguém aqui presencialmente hoje que é líder de célula, levante a mão, líder de célula. Ou pode ser célula de liderança, se você é diácono, você é líder de célula. Quem é líder de célula? Levante a mão. Então, todo líder de célula, hoje às 14 horas, temos um Zoom. Foi enviado para os grupos, tá? Eu preciso que todo líder de célula entre. Só por motivo de força maior. Temos um assunto muito importante para conversar com vocês. E eu preciso que a liderança toda ouça essa conversa hoje, às 14h no Zoom. Bem, então, nós separamos hoje pensar sobre essa perspectiva de que o amor não guarda rancor. Eu estou usando aqui a expressão amor não guarda rancor na NVI, na nova versão internacional, na tradução da NVI, na versão da NVI. É bom perceber mais uma vez outras versões. Por exemplo, na Almeida Corrigida, está escrito o amor não suspeita mal. Também na Almeida Revista Corrigida e na Almeida Corrigida. O amor não suspeita mal. Na Almeida Revista Atualizada está o amor não se ressente do mal. Também na nova Almeida Atualizada. E na Bíblia A Mensagem, que é uma Bíblia interpretativa do Eugene Peterson, está o amor não contabiliza os pecados dos outros. Então, na verdade, o que o texto está falando é que o amor, no ambiente de amor, não há espaço para esse sentimento que é o rancor, o ressentimento. Não se ressente do mal, não guarda rancor. Há esse jogo de palavras, como já explicamos várias vezes aqui, porque a Bíblia, no Novo Testamento, foi escrito no grego, né? Um grego antigo, grego koiné, que é uma língua
que precisou ser atualizada quando traduz para o português. E por isso há tantas versões. Na Bíblia também que nós temos lá em casa, que tem tradução de algumas palavras, que é a Bíblia também na revista e corrigida, mas traduz algumas palavras do grego. Lá a palavra usada é não se ressente do mal, e o termo, aliás, é não suspeita mal. E a palavra grega usada ali é logizomai, vem de logos, é logizomai, que quer dizer fazer uma estimativa, avaliar, concluir. Ou seja, um argumento com a palavra, então é logizomai com a palavra kakos, que é mal, perverso, sem valor. Então, na verdade, o que está dizendo? Essa mágoa que ele está falando aqui, esse rancor, esse ressentimento, é alguém que, diante de uma injustiça sofrida, diante de um dano sofrido, ele passou a argumentar, a fazer uma estimativa, ele avaliou, ele concluiu, ele raciocinou, ele argumentou, e diante do mal que ele sofreu, aquilo gerou nele um sentimento de mágoa, de rancor. Ou seja, essa pessoa viveu uma situação de injustiça, ou presenciou uma injustiça, ou conviveu num ambiente de injustiça. Isso é comum à maioria de nós. Quem não viveu na infância alguma injustiça, talvez pelos pais, ou se sentiu injustiçado, ou porque achou que o pai foi severo demais, uma mãe que abandonou, ou um sistema familiar que castrou essa pessoa nos seus sonhos. Quem de nós não sofre com amigos desleais, infiéis, que traem, que nos frustram as expectativas? Quem de nós nunca viveu nas relações interpessoais a traição, a deslealdade? E olhando de forma mais macro, qual de nós não sofre, como lemos aqui o Salmo 10 no início do culto, com a injustiça social, com a iniquidade? A iniquidade. Isso é tão sério que Jesus chega a dizer que, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria no coração de muitos. Esse amor aqui. De tanto eu ver iniquidade, eu vou esfriando no meu amor. Esse amor de 1 Coríntios 13, esse amor ágape. Porque eu vou ficando ressentido de tudo que eu estou vendo. Interessante que, em Mateus 24, quando Jesus dá isso como um sinal, inclusive, do fim dos tempos, ele está falando do final dos tempos, então fala assim, haverá uma multiplicação da iniquidade. Esse jogo de palavras é bem legal, porque, na verdade, ali no grego, ele está falando de anomia. Por se multiplicar um ambiente onde há uma sensação de que não há lei, nem ordem. E aí, quando foi traduzido para o latim, né, quando Jerônimo traduz para o latim, uma linguagem mais popular naquela época, na Vulgata, que é o latim popular, ele usa a palavra iniquitar, ou seja, iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade. O que seria iniquidade? É a busca pelo meu direito, custe o que custar. Iniquidade quer dizer não equidade, falta de equidade. Então, o que o texto está dizendo? Por se multiplicar essa sensação de que o mundo vive, cada um buscando o seu próprio direito, ignorando o direito do próximo. E quando lemos aqui o Salmo 10, se encaixa bem o Salmo 10, vale a pena ler o Salmo 10 depois com calma, onde o salmista vem dizendo, Senhor, até quando vai ser assim? Até quando esses ímpios vão perverter o direito do pobre, vão perseguir os órfãos, e nada vai acontecer com eles? Então, partindo de um sistema microfamiliar, relações parentais com seus pais, uma família estendida, uma vizinhança, uma sociedade, uma cultura de iniquidade, isso invade a igreja, porque a igreja não é feita de anjos, é feita de gente, seres humanos relacionais, que afetam e são afetados, que influenciam e são influenciados. Essa utopia de achar que nós não seremos influenciados por nada à nossa volta, é uma utopia. Nós somos influenciados o tempo inteiro. Marcamos e somos marcados, temos o dever de muito mais de influenciado que ser influenciados, mas certamente seremos influenciados. Nesse ambiente, isso vem para dentro da igreja. A vida
promíscua de muitos cristãos, a vida insensível ao temor de Deus, a forma com que a graça de Deus é pisada, como dizia Bonhoeffer, transformando a graça numa graça barata, como dizia Judas na sua carta, confundindo a graça com libertinagem, uma vida irresponsável. Quando olhamos para os pecados no altar, os pastores se corrompendo, roubando do povo, vivendo uma vida que não combina com o Evangelho, quando tudo em nossa volta cerca a gente, começa então nós raciocinarmos e pensarmos, não vale a pena, tudo está perdido, e nasce então o rancor, o ressentimento, o sentir de novo. Então o texto diz que o amor não guarda rancor, o amor não se ressente do mal, o amor não suspeita mal, o amor não contabiliza, como diz Eugene Peterson, o pecado dos outros. Quando, repito mais uma vez, estamos o ano inteiro falando disso, eu espero que de verdade você esteja entendendo, e por isso eu insisto várias vezes e peço a vocês humildemente, revisitem as mensagens que pregamos durante o ano. Algumas vezes eu ouço certas perguntas e questões que eu entendo que a pessoa de fato não ouviu a mensagem. E sempre esse argumento que o pastor fala rápido demais, tá bom, eu falo rápido demais, mas é gravada a mensagem, pô. Você pode ouvir de novo. Isso não é desculpa, não. Vai na internet, ouve mais uma vez. O que o pastor falou? O que ele quis dizer com isso? Que mensagem é essa? Nós estamos o ano inteiro repetindo que esse texto de 1 Coríntios 13 não é uma coisa etérea, não é filosófica, nem é emocional. Isso é prática, isso é praxis. Esse amor de 1 Coríntios 13 é adjetivado com qualidades que são pessoais, humanas. Paciência, falta de inveja. Esse amor é uma pessoa, que é Jesus. Porém, esse amor também é a igreja, já que a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando o texto diz o amor não guarda rancor, o amor não se ressente do mal, ou até usando a expressão usada por Eugene Peterson na interpretação da Bíblia, a mensagem, o amor não contabiliza os pecados dos outros, está dizendo Jesus não se ressente do mal, Jesus não fica guardando rancor, Jesus não fica contabilizando os pecados dos outros, está dizendo se o Farney, o Fernando, o Wellington, o Marcos, o Oldson, a Maria, o Antônio, a igreja não guarda rancor, a igreja não se ressente do mal, não contabiliza o pecado dos outros. Porque esse amor repousa na graça e na misericórdia. Eu garanto a vocês, irmãos, que se escolhermos outra métrica para julgar nossas vidas, todos nós aqui iríamos para o inferno, todos. Todos nós iríamos para o inferno, porque somos maus. Quando o texto do original diz, esse jogo de palavra, logzomai kakos, ou seja, não raciocina pensando mal sobre o outro, mais uma vez está falando daquilo que várias vezes ensinamos aos irmãos aqui, do peso da nossa cognição, dos nossos pensamentos, para elencar nossas emoções. O que pensamos muitas vezes gera emoções em nós. Então eu estou sempre pensando, ressentido, rancoroso, do mal que as pessoas fazem, eu começo a puxar tristeza, raiva, nojo, em relação aos meus irmãos. E o que o texto está dizendo é que nesse ambiente de amor, isso não deve acontecer. Ou se acontecer, eu preciso trazer para a luz para que haja cura. O que eu penso vai influenciar minhas emoções, ou vai elencar as emoções que vão decidir minhas decisões. Aqui a gente ensina aqui várias vezes em conversas nossas sobre o que nós chamamos de modelo cognitivo. Eu penso, puxo uma emoção, e essa emoção me leva a tomar uma decisão, isso vira um ciclo repetitivo que vai me adoecendo, e adoecendo as relações. Por isso que o rancor, o ressentimento, tem muito a ver com o que os outros nos causaram. Quando outros pecam contra nós, quando nos ofendem. Por isso eu gostei tanto dessa interpretação do Eugene Peterson em A Mensagem, o amor não contabiliza os pecados dos outros. No fim das contas, irmãos, o que mais importa
Não é o que fizeram conosco, mas é o que fizemos com o que fizeram conosco. Não importa, de fato, o mal que nos causaram, mas o que eu fiz com o mal que me causaram. O que eu fiz com isso? O que eu fiz disso? Depois que esse mal bateu e me machucou, porque machuca. Machuca olhar a injustiça. É o Salmo de Asaf. Machuca olhar a impunidade. Machuca olhar a corrupção que graça a nossa nação. Machuca olhar a injustiça social. Machuca olhar os pecados da igreja. A maneira que tratam a graça de forma irresponsável. Machuca você gastar a tua energia cuidando de alguém que depois te apunhala pelas costas, te trai. Fala mal de você. Alguém que você confiou o melhor tempo da sua vida, que você ajudou financeiramente, e essa pessoa depois irresponsavelmente te fere, te maltrata. Um amigo nosso, pastor, uma certa vez, sofrendo uma crise emocional muito grave, procurou um psiquiatra, e o psiquiatra também era cristão, e sabendo que ele era pastor, falou: pastor, mas a Bíblia não fala para que a mão direita fizer, a esquerda não deve ver, o senhor está esperando gratidão dos outros. Ele falou: não estou esperando gratidão. O que me dói não é a falta de gratidão, mas é a ingratidão. A pessoa não é obrigada a dizer: obrigado, pastor, mas não precisa trair, apunhalar, machucar. Isso dói mesmo, machuca. Machuca. Nós somos humanos, isso dói, nós temos emoções. O que o Paulo está dizendo é que eu não posso permitir que esse amor, que essa dor se transforme em rancor, se transforme em ressentimento, sentir de novo, que é alimentado por uma lógica humana de contabilizar cada pecado, e isso vai me ferindo, a tal ponto que eu não consigo mais amar. Aí eu perco a essência de ser igreja. Os irmãos estão entendendo até aqui, irmãos? O amor de 1 Coríntios 13 é o amor de Deus que é derramado em nós. Eu lembro de uma história que eu li num livro há muito tempo atrás, não vou lembrar qual autor, muito jovem nessa época. Essa historinha não ficou da minha cabeça, não saiu da minha cabeça, perdão. Eu acho até que foi algum livro do Neymar de Barros, que é um escritor católico. Não sei se foi no Deus Negro, outro livro dele, bem antigo, ali na minha juventude. Ele conta uma historinha que eu nunca esqueci. Que uma certa senhora, vamos chamar aqui Dona Maria, ela espalhou na paróquia dela que ela, toda quarta-feira, Jesus visitava ela. E conversava com ela no jardim. Ela tinha papos longos com Jesus. E o assunto se espalhou, e o padre foi lá visitá-lo. Disse: Dona Maria, eu vim aqui visitar a senhora, estou preocupado. Porque a senhora espalhou para todo mundo, que Jesus toda quarta-feira vem conversar com a senhora. Mas ele vem sim, padre, ele vem aqui, senta comigo, a gente conversa no jardim, é uma conversa tão boa. Eu falo para ele da minha história, ele conversa comigo. E o padre falou: vamos fazer uma coisa então, Dona Maria. Ele vai voltar aqui quarta-feira, não vai? Pois bem, terça-feira eu vou me confessar com o bispo, minha confissão auricular. Pergunta para ele como é que foi minha confissão e do que eu falei com o bispo. Tá bom, o senhor quer que eu faça isso? Está ok. E na ingenuidade dela disse: ok. Na quinta-feira seguinte o padre voltou: ei, Dona Maria, tudo bem? Tudo bem, seu padre. E aí, Jesus veio aqui ontem? Veio. Conversou, conversamos, foi um tempo tão bom. Que legal. Falou com ele da minha confissão? Falei. O que ele falou? Falou que perdoou o Senhor. Mas ele falou quais os pecados que confessei? Não, ele falou que não lembra mais. Porque o Senhor fala claramente: os teus pecados eu não me lembrarei. Eu sei que isso é a mente de Cristo, mas não é a mente de Cristo que precisamos ter, gente. Eu sei que isso é difícil, lógico, isso é uma meta, é um objetivo, é um desafio. Não estou dizendo que é fácil. Nós não temos a mente dele nesse sentido. Nossa mente tem memória. Eu sei disso, entenda o que eu estou falando, por favor. Mas eu entendo que isso deve ser a minha meta. O Senhor me ensina a caminhar dessa forma, de que eu não contabilizo o tempo inteiro. Sabe por que ele pede isso? Não é porque eu tenho que ser bonzinho, não. É porque isso me fere. Isso me machuca, me adoece. Me tira do propósito. Eu quero então hoje pensar sobre dois personagens bíblicos que sofreram injustiça, e um foi vencido pelo rancor, e o outro venceu o rancor pelo perdão. Então, como temos dois cultos, certamente eu vou pregar agora no primeiro culto sobre esse personagem que foi vencido pelo rancor, e no segundo culto sobre o que venceu o rancor com o perdão. Logo, já estou indicando a você que é necessário que você mais tarde entre no YouTube e ouça a segunda mensagem para entender. Amém, irmãos? Vamos ler a história de Absalão, o drama de Absalão, filho de Davi. Interessante que Absalão, Absalom, seria pai da paz. Davi colocou nomes muito abençoados nos filhos dele. E esse rapaz se chama pai
da paz. Porém, esse rapaz vive uma tragédia e ele é vencido pelo rancor e pelo ressentimento. Essa história começa em 2 Samuel, capítulo 13. Eu vou ler, são vários textos. Eu acho que não vale a pena ficar procurando toda hora. Eu vou ler aqui, você pode ouvir e acompanhar e depois ouvir com mais calma em casa. Eu vou começar contando de uma tragédia familiar, uma violência doméstica, onde Davi, o rei, por estar muito ocupado com tantas coisas envolvidas no reino, não pôde perceber os conflitos internos na sua família. A Bíblia está repleta de histórias de violência doméstica. E conta as mulheres, muitas vezes. Repleta de história. Para exemplificar o quanto que as mulheres foram maltratadas historicamente por violência. E o quanto isso gera rancor em alguém que não olha para isso de forma madura. E o quanto que esse rancor, esse ressentimento pode adoecer e levar para os extremos, como estamos vendo hoje na sociedade, uma resposta à violência com mais violência. E essa não é a proposta de 1 Coríntios 13. 2 Samuel 13, versículos 1 e 2, eu vou ler alguns versículos, tá? Começando com 1 e 2. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Versículo 10, 2 Samuel 13, 10. E Aminon disse a Tamar: traga comida ao meu quarto, e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Aminon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia bolos para que ele comesse, Aminon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém, ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Versículo 14. Mas Aminon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia, pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Versículo 21 em diante. Quando o rei Davi soube disso, ficou furioso. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter este violentado Tamar, sua irmã. Então havia um caso aqui sério, patológico, de paixão entre Aminon e sua meio-irmã Tamar. Tamar era filha de Davi com outra mulher. E Aminon se apaixonou por ela. Se você ler o texto todo, você vê que a coisa era tão latente que todos percebiam que Aminon estava adoecendo, ele emagreceu, que a paixão é um adoecimento. E Davi não percebeu o que estava acontecendo dentro de casa. Fica um alerta aqui. Não percebemos o que está acontecendo nas nossas casas, com os nossos filhos, mudanças bruscas de comportamento, de atitude. Estão apontando para alguma coisa, casais onde um dos cônjuges muda radicalmente a postura, alguma coisa está sendo dita e nós não percebemos. A instabilidade emocional na casa. Uma das necessidades básicas emocionais do ser humano, de acordo com a teoria do apego, de um teórico chamado Bowlby, é exatamente liberdade de expressão e validação emocional. Um ambiente onde eu possa me expressar, dizer: eu não estou bem. E ao dizer isso, a família valide a emoção de uma criança que está triste, chateada, aborrecida. Ouvir. Mas no caso desse jovem, esse varão Aminon, o pai nem percebeu. Porém, alguém de fora percebeu. O primo dele, Jonadab, que era extremamente invejoso, percebeu e procurou o irmão e o primo deu um conselho para ele: finge que está doente, chama Tamar até aqui. E assim Aminon fez. Ele fingiu doença, pediu ao pai que Tamar fosse cuidar dele. Tamar foi, solícita, e lá ele então estupra a própria irmã, ele abusa sexualmente da própria irmã, ele violenta a própria irmã, movido por uma paixão ensandecida, como já falamos aqui lá no início desse capítulo 13, quando falamos do amor não maltrata. Nós dissemos claramente que ninguém mata por amor, mas pode se matar por paixão. Por amor você morre, por amor você se entrega, mas matar não, ferir nunca. Por amor a igreja pode sofrer dano, provocar dano não. Por amor a igreja pode até ser perseguida, perseguir não. Por amor a igreja pode até ser violentada,
violentar, não. Por amor, a igreja pode sofrer as consequências de um poder tirano. A igreja alimentar poder tirano por amor ao evangelho, não. A igreja não precisa desse tipo de defesa de amor rancoroso. E aí, o que acontece com Aminon? Ele abusa da irmã, e o texto diz que logo depois que ele abusa dela, ele passa a ter nojo dela. E a aversão que ele sente por ela após o ato sexual é maior do que a paixão que ele sentia antes. Ele despreza a sua irmã. Ela expulsa. E aí, Absalão, irmão, por parte de mãe, por parte de pai da irmã, fica indignado, recebe a irmã em casa, acolhe a irmã, e quando o assunto chega ao rei Davi, a Bíblia fala que Davi ficou muito furioso, muito indignado, mas não fez nada. Não teve nenhuma atitude. Às vezes, ao perceber a injustiça ou a falta de punição provocada por um pai, por um pastor, por um líder, pela justiça, nós ficamos tão irritados que isso nos fere, nos machuca profundamente. E é saudável que eu tenha essa indignação, essa santa indignação diante da injustiça. O texto chega a dizer, na bem-aventurança de Jesus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque essa fome e sede são como necessidades básicas. Então, é bom que tenhamos esse sentimento, porém, isso não pode virar rancor, nem ressentimento. E foi o que aconteceu exatamente com Absalão. Houve, então, abuso de Aminon, estuprando a sua irmã, e houve a leniência, houve a pouca atitude firme do rei Davi, que tinha que punir o seu filho, ele tinha que sofrer consequências, inclusive a morte, se fosse preciso naquela época, que a lei era essa. Se fosse hoje um processo, uma prisão por abuso sexual. Sabe aquela história do pai que protege o filho da empresa, que abusou de um funcionário, mas nesse caso é uma própria irmã. E aí, de novo, a gente volta àquela velha história que eu bato várias vezes nessa tecla, não dá para ignorar historicamente o que as mulheres sofreram de violência absurda, além do que os homens sofreram. Porque sempre houve uma estrutura onde o homem teve poder mais sobre a mulher. Graças a Deus pela igreja, que trouxe essa qualidade de colocar a mulher no lugar que ela merece estar. Ser chamada de igual ao homem, de ter acesso ao culto, de ser diaconisa, de ser apóstola, como diz no Novo Testamento. A mulher ter acesso à pregação do Evangelho, o que não havia antes. Mas essa injustiça machuca. Porém, Absalão guardou no coração dele aquela mágoa. A história prossegue. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 23, uma parte dele, depois, versículos 28 e 29 diz: passados 2 anos, versículo 28, Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: fiquem atentos, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu der ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu quem está ordenando. Sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Aminon como Absalão lhes havia ordenado. 2 anos de mágoa, 2 anos de rancor, 2 anos de ressentimento, 2 anos contabilizando o pecado de Aminon e de Davi, 2 anos de Logzomai Cacos, 2 anos ressentindo-se e raciocinando sobre o mal feito contra sua irmã e contra ele mesmo. Esses 2 anos alimentaram tanto rancor no coração de Absalão, que ele arquitetou a morte do próprio irmão. Ele fez justiça. Há uma festa na sua fazenda, na tosquia das ovelhas. Ele vai até Davi e pede a Davi: deixe meu irmão Aminon ir comigo para a festa, gente. Davi sabia qual era a intenção de Absalão. Porque o texto diz também, assim como aconteceu com Aminon, que todos viam o ódio no coração de Absalão em relação ao seu irmão Aminon. Todos na nação sabiam disso. Mas Davi, sabe o que Davi fez? Terceirizou a responsabilidade. Falou: não, se os outros irmãos também forem, Aminon pode ir. E Absalão: tudo bem, deixa os outros irmãos irem. E lá na festa, ele combinou com seus moços e mataram seu irmão, fazendo justiça com as próprias mãos. 2 anos de uma justa indignação pelo abuso da irmã, pela insensibilidade do pai, atitude obtusa, fraca do pai, estavam indeléveis na memória de Absalão, que levaram a ele matar uma pessoa. A mágoa, o rancor, pode matar. Se não fisicamente, alguns falam assim: fulano morreu para mim, eu vou matar na unha. Sobre a expressão, muita gente aprendeu isso em casa. Alguns pais fizeram isso com os filhos. Ignoram o filho.
filho errou, aí eles fazem o quê? Passam pelo filho, viram a cara, não respondem. Meus irmãos, eu sou evidentemente contrário a um pai bater numa criança. Mas uma palmada dói muito menos que a rejeição. O filho ser rejeitado, ignorado, desprezado, porque não fez o que os pais queriam. E há pais que são perversos, movidos por rancor, por ressentimento. Nós podemos fazer isso com pessoas, mas também podemos até matar fisicamente também. Matar a reputação de alguém. A Bíblia fala que a nossa língua é como uma arma perigosa, cheia de veneno. Se eu estou magoado com a Priscila, por exemplo, e não trato com ela, e vou desabafar com alguém que está sobre mim, sobre ela, meu pastor, por exemplo, e percebo que o pastor não teve uma atitude firme, eu fico ressentido. Sabe como eu posso matar a Priscila? Procurar a Patrícia, detesta a Priscila. Ela é isso, é aquilo, e a Patrícia vai ouvir, é só a minha versão. Eu mato a Priscila no coração da Patrícia também. O amor não pode guardar esse rancor, gente. A gente aqui matando um irmão para o outro. Continua a história. Capítulo 13, versículo 38 diz: Assim Absalão fugiu indo para Jesur, onde ficou 3 anos. Então o rei disse a Joabe: atendi a seu pedido, vá e traga o jovem Absalão. Capítulo 14, versículo 21. Mas o rei disse que ele volte para sua casa e não veja a minha face. Assim Absalão voltou para sua casa e não viu a face do rei. Versículo 28 em diante. Estamos em 2 Samuel 13, 28 em diante. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo 2ª vez, mas Joabe ainda não quis vir. Então Absalão disse aos seus servos: vejam, Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu e tem cevada nele. Vá lá e põe um fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou, foi à casa de Absalão e lhe disse: por que os seus servos meteram fogo no pedaço de campo que é meu? Absalão respondeu: mandei chamá-lo dizendo: venha cá, para que o envie ao rei, para dizer-lhe o seguinte: para que vim de Jesus, melhor seria ter ficado lá. Agora quero ver o rei. Se há em mim alguma culpa, que ele me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão e este se apresentou diante dele, inclinou-se sobre o rosto em terra e o rei o beijou. Nós aprendemos aqui, irmãos, que em problemas crônicos como esse, não se resolve colocando uma pedra em cima do problema. Evidentemente, se nós fôssemos contar essa história, analisando o comportamento de Davi, já pregamos muito sobre isso, nós veríamos, evidentemente, que Davi cooperou decisivamente para esse rancor no coração de Absalão, como acontece mesmo. Uma justiça retardada, não cumprida, é o que o povo sofre muitas vezes, acontecem rebeliões, acontecem revoluções, o povo vai se cansando, se indignando, e às vezes chega a esse ponto, algum oportunista aproveita esse momento e inflama o povo e acontece revoluções. Historicamente, eu conheço poucas histórias de revoluções que o final foi bom. As histórias são tiranos tomando poder depois e piorando depois, mas é movido por quê? Por uma revolta, por um sentimento de injustiça, de impunidade, de rancor, de ressentimento, de logos cacos, de raciocinar, ressentindo-se do mal feito contra mim. Absalão mata seu irmão e foge. E fica 3 anos no exílio, implicado por ele mesmo. Então, sua irmã foi estuprada, 2 anos depois ele mata o irmão, foge, e 3 anos depois está em outra terra. Então já se passaram 5 anos desde a dor que ele sofreu, da injustiça, 5 anos o coração sendo alimentado por rancor e por ressentimento. Rancor contra Absalão, contra Aminon, agora rancor contra seu pai, o rei, que não fez nada. O pai, por sua vez, 3 anos depois, passado o luto do seu filho Aminon, chama Joabe e diz: eu estou com saudade do moço, mas não tenho coragem de chamá-lo. Então Joabe insiste: vamos chamar o rapaz de volta. Ele manda chamar. Sabe o que Davi faz? O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecador como nós, também matou o filho. Ele recebe
Absalão, mas diz, não quero que ele venha me ver. E esse rapaz passa mais 2 anos, de acordo com a maioria dos pesquisadores, cerca de 2 quilômetros no máximo do palácio do rei, sem ver a face do rei. Então agora estou falando de 7 anos de ressentimento, 7 anos de mágoa, 7 anos de rancor, desde que sua irmã foi estuprada. Nesses 7 anos, ele chegou até a ter uma filha e colocou o nome da filha de Tamar, o nome da sua irmã. De Palmeira, que é o nome de Tamar. Ele colocou o nome da sua irmã, da sua filha Tamar. Esse jovem bonito, que a Bíblia fala que é um jovem muito bonito, com cabelos muito grandes, famoso na nação, agora é desprezado pelo pai. Que dá o gelo, o famoso gelo que eu falei, recebe, mas não fala com ele. 2 anos esperando que o pai o receba. O que é que Absalão faz? Chama Joabe. Joabe, eu não aguento mais, para que meu pai me chamou para cá? Eu quero falar com ele. Chama a segunda vez, nada acontece. O que ele faz então? O que o ressentimento faz? Eu vou chamar a atenção. Tem filhos chamando a atenção dos pais. Quando é que você vai acordar, meu irmão? Quando ela chegar grávida em casa? Quando ele estiver já dependente químico de uma droga ilícita? Você não percebeu que mudou o comportamento desse filho, dessa filha, dessa esposa, desse marido? Você espera chegar o adultério em casa primeiro para resolver a situação? Quando houver adultério, você busca ajuda? Quando você falir da vida perdulária, de gastar dinheiro que não pode gastar, você vai pedir ajuda? O que foi que Davi fez? Ele não fez nada. Ele deixou o ressentimento só aumentando no coração de Absalão. E Absalão fez o quê? Queimou o campo de Joabe. Provocou um incêndio no campo de cevada de Joabe. Aí Joabe veio e falou, cara, eu estou aqui chamando a atenção. Alguma coisa tem que chamar a atenção. Não é possível. E ele foi claro. Se eu estou errado, que o rei me mate. Eu estou disposto a ser punido. Eu não aguento mais essa rejeição. Porque rejeição, gente, alimenta rancor. Eu quero dar um alerta aos pais aqui. Não rejeitem seus filhos. Por mais que eles tenham errado. Conversem, confrontem, ajustem, alinhem. Há muitos pais perversos na igreja. Que punem os filhos. Ignoram, desprezam, menosprezam. Tem esposas fazendo isso com os maridos fazendo isso com as esposas. Dentro da própria casa. E Satanás festejando, colocando o seu trono dentro da tua casa, na sala de estar da tua casa, na cabeceira da tua cama. Por causa do rancor, do ressentimento. E o amor não guarda rancor. O amor não se ressente do mal. O amor não contabiliza o pecado dos outros, porque isso adoece você, adoece a relação. A igreja está vivendo isso. A igreja está respondendo à maldade do mundo com rancor. Eu não tenho nada muito preocupado com isso, gente. Nós estamos entrando para o campo da ideologia, das narrativas, para ver quem briga mais forte, quem é mais forte na rede social, quem é mais forte na justiça. A igreja não pode depender da justiça humana para sinalizar o reino de Deus, irmão. É lógico que ela existe, está aí para isso. A igreja sempre venceu suas batalhas na humilhação, no quebrantamento, no choro, na oração e na pregação do Evangelho. A igreja que amou os romanos, que queimavam seus irmãos na fogueira e dilaceravam seus corpos no Coliseu Romano por leões que os devoravam. Essa igreja que amou seus inimigos, subverteu o Império Romano. E hoje é uma beligerância na igreja, uma luta por direitos, por narrativas. Não é essa a proposta do Evangelho. Porque o amor não guarda rancor. O amor não contabiliza o pecado dos outros. O amor olha para o meu irmão que está me maltratando e pensando, ali está um irmão meu, filho do meu pai, que não sabe que é filho do meu pai e que está fazendo esses erros. Eu tenho que orar por ele. Eu tenho que amá-lo de tal forma que ainda que a minha morte fale para ele que eu amo. Essa luta por direito é iniquidade, gente. Que ao se multiplicar esfria nosso amor. Nossa intenção hoje é sair vencedor da discussão. Viu aquele pastor, brigou lá e calou a boca daquele rapaz do LGBTQIA+, ele calou a boca daquele macumbeiro. Não é para isso que fomos chamados. Mas é ao sair de uma conversa com alguém assim, dizer, algo de Deus ficou aqui depois dessa conversa.
Eu não sei quem é aquela pessoa, mas mexeu comigo. O Espírito Santo está falando alguma coisa comigo, eu não sei o que é. Essa pessoa é diferente. Isso é o amor, gente. Mas, alimentado pela injustiça, Absalão se alimentou de rancor. No capítulo 15, versículos 1 a 12, começa o final dessa tragédia. Porque quando ele vai, antes de ler o capítulo 15, ele conquista o acesso ao pai. 7 anos, irmãos. 7 anos de ressentimento. 7 anos de rancor. 7 anos contabilizando o pecado de Aminon e o pecado do seu pai Davi. 7 anos. 7 anos de dor. 7 anos, logzomai, de pensamento, de ressentimento, de reflexão, do mal que o outro fez, do cacos que o outro fez, logzomai cacos. 7 anos pensando e contabilizando o mal que o outro fez, com o coração machucado. E o pai recebe. E sabe o que o pai faz? Enquanto ele vai tremendo diante do trono do rei, seu pai, e talvez se prostrou com medo. Não sei se o pai levantou, se ele se aproximou do pai, mas o pai dá um beijo. Que coisa linda, né? Um pai que podia ter batido no filho, esse pai beija, não é lindo isso? Não! Isso não é lindo. Não era a hora do beijo. O beijo tinha que ser dado há 7 anos atrás. Agora era a hora da conversa franca. Senta aí, meu filho, o que é que houve? Por que você fez isso com teu filho, teu irmão? Por que você matou seu irmão? Ah, pai, porque você foi injusto. Porque você não tomou atitude. Tá, mas conversava comigo, me confrontava. Sabe, a conversa difícil, a tal da conversa difícil, só pessoas maduras conseguem ter conversas difíceis com mais facilidade. Eu não gostei do que você fez com meu irmão, você tinha que ter punido. Poxa, mas Absalão é meu filho também, entenda meu lado, eu sou pai, eu sei que eu errei, mas você matou seu irmão, cara, e você fugiu depois. Eu fugi que eu estava com medo. Eu te chamei de volta, me chamou de volta, mas me deixou esquecido durante 2 anos, você me ignorou. Essa conversa talvez curasse o ressentimento. Não era um beijo. Dar um beijo naquela hora é colocar uma pedra em cima do problema. Sabe aquele negócio? Está magoado com o irmão? Vamos deixar para lá? A gente apaga, vamos passar uma borracha nesse assunto? Não é assim que funciona. Mateus 18. Se teu irmão te feriu, em vez de guardar rancor, o que Mateus 18 fala, hein? Vá até ele e diga-lhe o mal que ele causou a você. É isso. Não, eu estou vindo aqui porque você me magoou. Se ele te ouviu, você ganhou seu irmão. Se ele não te ouviu, chama mais alguém contigo. Sabe o que é isso? Insistência. Ele não ouviu, chama mais 2 testemunhas. Ele não ouviu, leva-o à igreja. Se nem a igreja não ouviu, aí realmente trate-o como publicano. Há todo um processo. Mas o que a gente faz quando alguém machuca a gente? A gente mata logo. Mata falando mal para os outros. Meus irmãos, se o mundo visse que nossas relações eram assim, muito mais pessoas iam crer no Evangelho, pode ter certeza disso. Capítulo 15, a consequência do beijo é essa. Estamos quase encerrando já. Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, capítulo 15, do 1 ao 12. Cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava... Olha o que o ressentimento faz, gente. Se liga nisso. Olha o que o rancor faz. Ele maquinou algo terrível. Ele juntou pessoas, ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda, que devia ser submetido ao rei para julgamento, Absalão chamava ele assim e dizia: de que cidade você é? Quando ele respondia: esse seu servo é de tal tribo de Israel. Absalão lhe dizia: olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Absalão dizia mais: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, que era o filho do rei, ele estendia as mãos, abraçava e o beijava. Absalão agia desta maneira com todo Israel que vinha ao rei, para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel.
Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque quando estava morando em Jesus, na Síria, este teu servo fez um voto dizendo: se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então o rei disse: vá em paz. E Absalão levantou-se e foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei de Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele plano. Enquanto ofereciam seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Assim a conspiração tornou-se poderosa e o povo que tomava partido de Absalão crescia em número. Gente, Absalão, movido pelo ressentimento, movido pelo rancor, movido por uma lógica de justiça, alimentando e contabilizando os pecados de Aminon e Davi. Novamente injustiçado, recebendo um beijo na hora errada. Sai dali. Com a decisão: eu vou tirar o meu pai do trono. Sabe o que ele faz? Ele junta um grupo de 50 homens. Ele levanta cedo todo dia. E vai para a beira da estrada que dá acesso ao palácio do rei. E quando alguém vinha, ele solicitamente dizia: olha, de onde você vem? Poxa. E quando alguém vinha: Absalão, não se curve. Não se curve, me abrace aqui. E beijava a pessoa e dizia: sua causa é justa, pena que ninguém te ouve lá. Se eu tivesse a chance de te ouvir. Gente. O rancor nos leva à rebelião. E rebelião é como um pecado de feitiçaria. Muita gente, por estar discordando de alguma coisa, não é sincero no que fala, vai guardando, e quando menos percebe, se torna uma pessoa rebelde. É o que Absalão fez. Ele parava as pessoas e conquistou o coração das pessoas. No mês passado, quando pregamos sobre o amor não se ira facilmente, lembramos o que a carta aos Hebreus diz, que a raiz de amargura contamina outras pessoas. Meu amado irmão, eu aprendi uma coisa com o nosso amigo Paulo Borges Júnior, que eu repito muitas vezes. Eu só aprendi a alimentar ovelhas. Não sei dar comida para bodes. Então vou dar comida de ovelha. Porque bode come comida de ovelha, mas ovelha não come comida de bode. Cuidado para o teu coração não se tornar rebelde, você se tornar um bode no meio das ovelhas. Pastor, isso é indireta? Nenhuma indireta, isso é direto para todos nós aqui, para mim inclusive. Porque a rebelião nasce do ressentimento, do rancor que vai sendo gerado. Você se acha justo. Agora eu sou justo. Ele estuprou minha irmã. O rei não fez nada. E me beijou depois, não fez nada. Toda a queixa de Absalão era justa, mas o rancor não. E o rancor o levou a se rebelar contra alguém que Deus colocou no trono. E ele toma o trono do próprio pai. E para encerrar essa história, capítulo 18, versículo 32. Quando Absalão é perseguido pelos guerreiros de Davi, ele é morto. Seus lindos cabelos ficam presos a uma árvore. E Joabe flecha várias vezes até que ele morra. Quando Davi sabe disso, em 2 Samuel, capítulo 18, versículos 32 e 33, para encerrarmos aqui. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar, Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar, Absalão, meu filho. Um pranto tardio. Porque infelizmente Davi não tratou quando era para tratar. Nós erramos muitas vezes, eu como pastor, como pai, em não tratar o que tem que ser tratado, eu sei disso.
E vamos arcar consequências da vida inteira por causa disso. Eu quero dizer para os pais que estão aqui hoje, para encerrar essa mensagem, cuidado para não estar alimentando rancor no coração dos seus filhos, desprezando, dando gelo. Não, estou fazendo isso para ensinar alguma coisa a ele. Não, não se ensina rejeitando. Não se ensina ignorando alguém. Mas você que tem sofrido injustiça, cuidado com esse raciocínio de contabilizar os pecados dos outros. Você pode estar indo para um lugar que é muito perigoso, que é o lugar da justiça de Deus. E se você quiser ser medido pela justiça, você não vai escapar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu penso que a antítese, a antitese, o oposto disso é infelizes dos que não têm misericórdia, porque quando precisarem de misericórdia, não alcançarão misericórdia. Mais à frente a Bíblia diz que a misericórdia triunfará sobre o juízo. O amor não guarda rancor, não se ressente do mal, não contabiliza o pecado dos outros, para que não adoeça e não faça mais mal do que o mal que sofreu. Vamos ficar em pé e vamos orar. Insiste, por favor, que você ouça a segunda mensagem, vai estar no YouTube depois, sobre o segundo personagem que a gente quer conversar, que é José, que venceu o rancor pelo perdão, mas que quase foi vencido pelo rancor também. Eu quero orar nessa hora. Meus irmãos queridos, estamos num tempo de muita revolta. Eu tenho me encontrado quinzenalmente com pastores aqui, para orarmos juntos. Um grupo de amigos, de vários ministérios diferentes, de 15 em 15 dias. Esse grupo está já há pelo menos uns 3 anos se encontrando. E o grupo está cada vez ficando mais conectado. E os últimos encontros, os últimos 6 ou 7 encontros, têm sido muito fortes em quebrantamento. Muitos pastores feridos, dizendo, não aguento mais a injustiça, a traição. E algumas semanas atrás, um dos nossos amigos disse, eu estou mal, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. E nós decidimos, inclusive, a partir da semana que vem, começar um outro encontro com eles para trabalhar só a parte emocional. E a fala de todos é a mesma. O medo de se tornar insensível. Eu conheço amigos, pastores, que lutaram muito tempo, cuidando de gente, acordando de madrugada, indo para as famílias, para as casas, e dando seu próprio dinheiro do seu próprio bolso para ajudar alguém. E foram traídos por um, por outro, por outro, por outro. Um dia eles falaram, chega. Eu vou entrar por uma porta lateral, vou pregar, vou sair pela porta lateral, não quero mais contato com ninguém. Eu não aguento mais isso. Muitos profetas estão se calando, gente. Ou se vendendo ao sistema, se corrompendo. É isso que eles querem? É isso que eu vou dar. É pão e circo? Vou dar pão e circo. Querem evento? Vou dar evento. Vou dar show, vou contratar cantor, artista. Eles querem isso? Vou dar. Querem um lugar bonito? Vou investir pesado, salas bonitas, ambiente bonito, confortável, mas não queiram mais meu coração. Uma geração que está matando pastores. E eu tenho falado para Deus todo dia, Senhor, se eu viver isso, me mate primeiro. Ou me arranque do púlpito. Eu estou lutando para manter meu coração saudável, buscando ajuda. Louva a Deus pelo nosso discipulado, pelo grupo de amigos que temos. Porque eu só posso dar a você o que eu tenho. E o que eu tenho hoje é a consciência que eu não quero guardar rancor. Algumas vezes sobre isso até como alguém, pô, pastor, é muito bobo, ele de novo? Sim. Porque eu não quero me tornar um Absalão. Eu não quero ter minha história cortada precocemente. Então eu quero orar nessa hora, antes da ceia. Enquanto isso, por favor, pode ser
De repente, você, amor, não sei, você, pastora Deise, de repente, não precisa todo mundo, mas o pastor Márcio, vem cá, os 3 pastores, pelo menos, para a gente orar pelos elementos da ceia, pode botar aqui embaixo já. Já estamos bem atrasados, já para acabarmos logo o culto, para o segundo culto não atrasar tanto. Eu quero orar antes da ceia. Feche teus olhos, por gentileza. Feche teus olhos, por favor. A mágoa está vencendo você? O rancor, o ressentimento. Você tem contabilizado injustiças demais contra você? Isso está te adoecendo? Teu pai está aqui. E teu pai não vai dar só um beijo em você e te largar depois. Teu pai vai ter uma conversa franca contigo. Vai sentar com você e vai dizer, olha, vamos bater um papo sério aqui? Então, se você é essa pessoa que está sendo vencido pelo rancor, pelos raciocínios de contabilidade do mal que fizeram a você e está te adoecendo e perdendo a tua pureza, eu quero orar por você. Levante a sua mão, se você é essa pessoa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Coloque a mão no seu coração. Talvez seja com teu filho isso, com a tua esposa, com teu marido, com teu pastor, com o teu discípulo, com o teu líder, com a nação, com o líder da nação, com os líderes da nação. Até com esses homens eu não posso guardar rancor. Eu posso me levantar contra a injustiça, não vou guardar rancor nunca. Pai, eu quero orar pela igreja nessa manhã. O amor não guarda rancor. O amor não suspeita mal. O amor não se ressente do mal. O amor não logzomai cacos, não raciocina o tempo inteiro sobre o mal que causaram a ele. O amor não contabiliza os pecados dos outros, porque o amor repousa na misericórdia e no perdão. Mas alguns de nós fomos tão feridos, Senhor, fomos tão injustiçados, vimos tanta impunidade do mal, tanta iniquidade na nação, tanta gente boa que deu o melhor de si para outras pessoas, Senhor. Gente aqui que passou madrugadas acordado cuidando de casais, tirou dinheiro do seu próprio bolso para ajudar pessoas necessitadas. A gente aqui que investiu toda a sua juventude cuidando de pessoas, foi tanta traição. A gente que ama e tem zelo feroz pelo teu nome, e vê tanto absurdo feito em nome de Cristo, que as pessoas adoeceram, Senhor, de rancor. Então eu te peço, Espírito Santo, batiza esses irmãos no amor ágape que não se ressente do mal. Batiza nesse amor, Senhor, e chama esses irmãos para uma conversa franca, olhar nos olhos deles e os convidem de volta para o lugar do amor. É nisso que cremos, é isso que profetizamos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Pai, estão os elementos, o pão e o vinho, que simbolizam o teu corpo e o teu sangue, e consagramos nessa hora, para que participemos da comunhão, em nome de Jesus. Em pé mesmo, receba os elementos, para ganharmos um pouco mais de tempo. Dá para ser em pé ou melhor sentado para vocês, hein? Preferem que sentem? É mais fácil para vocês, gente? Hein, gente? Patrícia, Deise? Preferem que sente as pessoas, ou mais fácil? Melhor que sente as pessoas, gente? Em pé, pode ser em pé? Pode ser em pé? Então, amém? Vou receber os elementos agora dos irmãos. Se você ainda não é batizado nas águas, não participe por enquanto. É importante esperar o batismo para que você tenha noção e consciência do que está participando, amém?
Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, Senhor. Seu nome é santo. Tu és poderoso. Poderoso é, e não há nada que apague seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluias. Alguém ficou sem receber o elemento do pão ou do vinho, gente? O copo, o cálice? Não? Aleluias. Abaixo. A cruz me libertou, Senhor, das minhas mágoas, do rancor, do ressentimento. Me batizou no amor. Levante o pão comigo assim, tire o pão do cálice, com cuidado, levante o pão. Esse é meu corpo que é dado por vós.
todos nós possamos falar a mesma coisa um para o outro. Meu corpo é dado para você, meu irmão. Minha energia, meus dons, eu quero oferecer para cuidar de você. E eu não vou permitir que o ressentimento me impeça de fazer isso. Me impeça de cuidar de irmãos, mesmo ferido e machucado, em pedaços. Mesmo que as feridas causadas pela injustiça me quebrem todo. Cada pedaço meu precisa amar pessoas. Mesmo que a deslealdade de pessoas que nos machucam e nos ferem, nos derrube, nos destrua. Não vamos permitir que os pedaços que ficaram disso nos impeçam de amar pessoas. Talvez você saia daqui em pedaços, mas cada pedaço seu precisa dizer para alguém: eu te amo, meu irmão. Eu vou amar você. E meu amor vai ser o testemunho de Deus para a sua vida. Levante o pão comigo e diga: obrigado, Senhor, porque eu sou o teu corpo. Somos um só. Comamos todos do pão. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Há um Novo Testamento. Há uma nova aliança. Onde eu me ofereço como cordeiro. Levante o cálice comigo. Diga comigo: pelo teu sangue, eu me ofereço todo dia. Para, se preciso for, me tornar a escória desse mundo. Para que o teu nome seja glorificado. Torna o meu sofrimento em testemunho. Bebamos todos do cálice. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício na cruz e pelo discernimento do corpo. Esta semana que hoje inicia, saímos aqui batizados nesse amor, que vai cobrir todo ressentimento e rancor, e gerar misericórdia em nós. Quero convidar aqui à frente a pastora Patrícia, antes do encerramento, por favor. Porque hoje também vamos celebrar a vida de uma pessoa muito especial para nós. Eu quero que você ore no final por essa pessoa. Que acho que é uma pessoa que é um símbolo de amor para essa igreja. Amém? Graça e paz, irmãos. Prometo que vou ser breve. Mas nós não poderíamos deixar passar em branco essa data tão especial para a nossa vida, que é o aniversário da pastora Deise. Gostaria de pedir para que ela viesse aqui à frente, para que nós pudéssemos orar. Ela tem estado com o pastor Cláudio, que está aí se recuperando, né, da sua cirurgia, mas ela fez o aniversário e o Senhor tem sido bom, né, Deise? E em nome da igreja a gente quer não só trazer um presente, um mimo para você, mas juntos aqui declarar o nosso amor para a pastora Deise, que tem servido as nossas vidas, sendo amiga, sendo fiel, sendo serva, trazendo uma palavra para a gente. E eu pensei numa palavra para ler para o seu coração nessa manhã. E eu amo provérbios, gente, assim, provérbios é algo que guia a minha vida. E porque há muitas palavras de ensino. E eu achei esse texto aqui tão apropriado para você. Provérbios 24, 26 diz assim: meu filho, coma mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao seu paladar. Saiba que assim é sabedoria para a sua alma. Se você encontrar, haverá um futuro, e a sua esperança não será frustrada. E quem conhece a Deise, eu acho que ela come muito mel. E chupa muito favo. Esse é o favo da Deise. Esse é o mel que ela come todos os dias. E olhando para a trajetória da sua vida, que eu acompanho há mais de 20 e poucos anos, eu sei que você tem tido um futuro excelente do Senhor. Cada vez que eu vou na sua casa, cada vez que eu vejo você compartilhando dos frutos com seu netinho, com a sua filha, com a sua família. Estive lá na sua casa no dia do seu aniversário, vendo você com as suas irmãs, sua irmã e prima.
eu vejo que o Senhor plantou na sua vida um bom futuro. Mas o seu mel diário é a palavra do Senhor. Que seja sempre assim. Que o Senhor seja o tudo na sua vida. E nós, como igreja, como corpo, vamos agradecer ao Senhor pela vida da Deise. Amém? Estenda a sua mão. Eu vou pedir a Carol para fazer essa oração. Pastora Carol vai orar pela pastora Deise e passar às mãos dela uma lembrancinha em nome de toda a igreja. Amém? Bom dia, irmãos, paz. Está aqui o presente, pastora, senhora inspiradora. E se você, como eu, já foi fortemente abençoado pela vida da pastora Deise, estenda a sua mão mais alto que você puder. Vamos abençoar a vida dessa pastora tão querida. Senhor, estamos aqui, ó Deus, na tua casa, neste domingo de celebração, de memorial, Senhor. E queremos aproveitar esse momento tão lindo, onde a sua presença é quase que palpável nesse lugar, e agradecer pela vida da pastora Deise, essa serva fiel, amiga querida, mais chegada que irmã, para muitos aqui da nossa congregação, da nossa comunidade. E eu quero pedir, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida dela e que sejam dobradas e que alcancem até 1000 gerações. Que as tuas palavras que já foram liberadas sobre ela, as suas promessas, que o Senhor possa trazer à existência a cada uma delas, Pai, para que a sua filha viva a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para ela. Muito obrigada pela oportunidade que eu tenho de ser tocada pela vida dela, pela sua família. E é assim também a nossa igreja, que tem sido tão abençoada pela vida, pelo testemunho da pastora Deise e dos seus familiares. Nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Beijo, pastora Deise. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, sobre nós, levante o seu rosto e nos dê a paz. Vão com Deus. Saiam aqui à minha direita, por favor, né, lado esquerdo de quem entra, para que libere espaço. E, por favor, não acumule ali atrás, não aglomere aí fora. Eu sinto muito. Aí do lado está com muito barro novamente, então vamos ter que sair rápido, irmãos, para que não haja aglomeração, evitar. Ainda estamos sob o cuidado da pandemia. Por favor, não se aglomere aí fora, meus irmãos.